Salve, salve a todos os alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental. Meu muito bom dia, meus queridos. São 9 horas e 21 minutos. A aula está sendo transmitida ao vivo para vocês. Então, se você está acompanhando essa aula ao vivo, pessoal, participa da nossa aula pelos nossos chats, tá? Tem o nosso chat pelo IPTV, tá? Para os alunos que estão assistindo essa aula pela escola, tá? Mas também essa aula está sendo transmitida pelo YouTube, onde você também pode participar, comentar. Comenta aí que a gente quer ter essa interação. Meu muito bom dia para o Denilson, para a Juliana, tá? Que estão acompanhando essa aula, tá? E, claro, bom dia para a nossa equipe, para as nossas intérpretes, para o nosso diretor de imagem, para a nossa professora assistente, que estão aqui comentando, acompanhando essa aula, fazendo com que essa aula chegue para você na melhor qualidade possível, tá bom? Hoje, na aula de oficina de ciências, a gente vai conseguir discutir um pouquinho com vocês mais sobre biotecnologia, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? Interessante, atual, relevante, tá? Eu começo essa aula, sempre que a gente fala sobre biotecnologia, eu sempre começo com esse conceito geral da tecnologia de um modo geral. Quando você pensa na palavra tecnologia, o que tu pensa? Professor, eu acho que tecnologia é coisa de é um celular, é um computador, né? Essas aulas aqui que a gente apresenta, será que é só isso? De fato, isso pode estar integrado, de fato, à tecnologia, mas não é só isso. Tecnologia, galera, é todo produto, toda ferramenta, todo processo, toda metodologia que a gente, ser humanos, desenvolveu para solucionar algum problema, alguma demanda, alguma necessidade nossa, certo? Então, um papel que você está anotando, ele não estava assim na natureza, foi desenvolvido pelo ser humano, é tecnologia. O lápis, uma caneta que você usa, ela foi desenvolvida, ela foi aprimorada, ela foi melhorada, certo? Para atender às nossas demandas, às nossas necessidades. Isso é tecnologia. E professor, e essa tal de biotecnologia, o que é isso? Para onde é que vai? Qual é essa diferença? Tá? A biotecnologia é quando a gente utiliza os processos biológicos, tá? Ah, eu sei que uma bactéria, ela é um ser decompositor lá na natureza. Vocês aprenderam isso? Não foi? As plantas produzem, os seres humanos, os animais consomem, os fungos e as bactérias decompõem, né? Então, normalmente o produto estragado é o produto que está lá, o fungo, bactérias, consumindo, degradando aquela matéria orgânica. Não é isso? Aí o que o ser humano fez? Tá? Eles começaram a prestar atenção que durante esse processo de degradação, aqueles organismos faziam um processo chamado de fermentação. E aí eles geravam um outro produto orgânico de interesse, como por exemplo, álcool. Fazer vinho, cerveja, pão. Pão, sim. Você sabia que para produzir pão gera álcool? Também gera álcool, só que gera pouca quantidade de álcool e a gente assa o pão, tá? Então o álcool evapora, tá? Então o pão que a gente come do dia a dia, ele não é alcoólico. Mas, é um processo biotecnológico. Observe aqui que foi o que eu falei para vocês. Eu estou utilizando aquela bactéria, aquele fungo. Eu não precisei modificar uma bactéria geneticamente. Eu só utilizei ao meu favor. Eu soube escolher, eu soube quem é aquela bactéria, quem é aquele fungo que não vai me fazer mal. Porque assim, viu, gente? Vai ter algumas bactérias, vai ter alguns fungos que vão gerar produtos tóxicos para os seres humanos. Mas alguns, quando a gente seleciona muito bem, a gente pode justamente utilizar a nosso favor. As leveduras são fungos, as leveduras do pão, tá? As leveduras da cerveja, elas são escolhidas, selecionadas a fim de produzir, de fermentar e produzir um produto do interesse do ser humano.
tá? Como é que o iogurte é produzido? A manteiga, o iogurte, os leites fermentados, todos são derivados do leite que veio do gado, tá? Do animal, da vaca, certo? E eles foram modificados a esse ponto. Vamos lá. Roteiro da nossa aula de hoje. Entendeu o conceito da biotecnologia? Já fiz essa apresentação para vocês aqui agora. Compreender as aplicações da biotecnologia como estratégias para remediar ambientes poluídos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa solução. Tá? Então, como eu disse para vocês, a biotecnologia é toda a tecnologia, todos os processos conhecidos pelo ser humano, tá? Utilizando os processos biológicos, a fermentação de um fungo e de uma bactéria, por exemplo, tá? Mas eu posso pensar na fotossíntese de uma planta, tá? Eu posso pensar na produção de um hormônio de um outro animal, certo? Eu posso pensar na produção de anticorpos por outro animal e utilizar esse processo para mim, certo? A biotecnologia explora processos celulares, biomoleculares para desenvolver tecnologia e produtos que ajudam a melhorar a vida da saúde das pessoas. A definição é bem simples, é a maior associação mundial do setor, certo? Atualmente, os avanços da biotecnologia geram benefícios em diversas áreas, como saúde, meio ambiente, agricultura, infraestrutura, entre outros. E não é novo, certo? A gente faz isso há milênios, tá? Desde que o ser humano começou a se organizar em sociedade e entendeu que alguns produtos puderam ser gerados a partir deles, né? Queijos, tá? Bebidas lácteas, bebidas alcoólicas, de um modo geral. Classificação da biotecnologia, tá? Então, a gente pode classificar conforme a necessidade do ser humano, ou seja, para que eu estou utilizando esse processo biológico? É para auxiliar na saúde? É para auxiliar no meio ambiente? É para auxiliar no processo industrial? Tá? Então, a gente tem essas classificações. A biotecnologia verde, ela é aplicada na agricultura, tá? Especialmente na criação de sementes e plantas geneticamente modificadas. Esse tipo de produção tem o intuito de fabricar plantações mais resistentes a pragas, substâncias químicas. O ser humano faz isso há muito tempo. Quando eu seleciono, eu escolho os vegetais que eu acredito que sejam mais suculentos, sejam mais resistentes, eu não preciso ter plantas geneticamente modificadas. Lá no primeiro semestre, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre seleção artificial. O que é essa seleção artificial? É quando o ser humano escolhe o animal ou a planta com as características que são interessantes para ele. Por exemplo, a banana. A banana que a gente come, tá? Banana prata, banana maçã, banana nanica, banana da terra. O que ela é? Alguém já viu semente de banana? Não, certo? E aí, por que acontece isso? Porque, na verdade, essa banana, ela é um híbrido. Ela é uma mistura de mais de uma espécie de bananas selvagens, tá? A banana híbrida, né, essa que a gente consome, ela é infértil, por isso não tem semente. Mas ela consegue gerar aquele produto que é do nosso interesse, tá? Ela consegue se reproduzir de forma assexuada. Quando a gente faz uma plantação de banana pequena, gera um bananal, certo? Isso é biotecnologia, tá? Olha só, ações, pequenas ações de escolher o meu objeto. Agora, é claro, eu também posso pensar em modificar geneticamente. Sim, eu posso falar em modificar geneticamente uma semente. Por exemplo, criar uma semente transgênica de soja, certo? Para ela ser mais resistente a uma praga, né? Ou para ela ser resistente a um ambiente seco. Então, eu consegui fazer o seu cultivo em um ambiente no cerrado, semiárido, na caatinga, certo? E consegui fazer aquela plantação de forma mais interessante, com menos gastos, tá? Isso pode ser uma saída, tá bom? A gente vai conversar um pouco mais sobre o transgênico já já. A gente tem a biotecnologia, então, ó, verde, aplicada na agricultura.
Não está arriscando, né? Ah, vamos lá. A biotecnologia vermelha, certo? Ela é utilizada para o desenvolvimento e tratamento de remédios, tá? E aí sim, a gente pode estar pensando aí na manipulação, tá? Genética. A gente está falando aí, por exemplo, da manipulação genética de alguns organismos, tá? Então, por exemplo, a produção, por exemplo, de insulina, tá? É um hormônio, a insulina, galera, é um hormônio, tá? Produzido num órgão nosso do ser humano, tá? Produzido no pâncreas, e todo ser humano produz ela. Tá? E ele serve para quê, professor? Para controlar a taxa de açúcar do nosso sangue, certo? Onde é que a gente tem açúcar? É só quando a gente come doce, bolo de chocolate? Não. Tudo. Quando a gente come arroz, quando a gente come feijão, quando a gente come pão, macarrão, tudo tem muito açúcar, tá? E aí, queridos, o que que a gente vai ter? Que tem algumas pessoas que não conseguem produzir insulina o suficiente. E aí eu preciso, né, repor essa insulina, tá? Então a gente tem algumas técnicas, tá? De produção de insulina a partir de bactérias geneticamente modificadas. É uma das saídas, tá? Eu não preciso sacrificar animais. Sim, antigamente no passado era feito desse jeito, tá? A biotecnologia me permitia entender que um porco, sim, o porco tem uma anatomia parecida com a nossa, tem o pâncreas que produz a insulina e eu extraía do porco abatido. Sim, o mesmo porco que fazia carne de porco, a bistecazinha gostosinha, eu pegava o pâncreas dele, que não era normalmente consumido, e eu fazia o que mais? Extraía a insulina do ser humano. Só que demorava, produzia muito pouco, certo? Aí normalmente era insuficiente, tá? E aí o que que a gente tem? Hoje, a biotecnologia permite isso, produzir para tratamentos. A biotecnologia azul ela é focada em processos de recursos biológicos marinhos, na procura de moléculas como algas para tratamento de doenças. Tá? Eu também utilizo muito a biotecnologia, a estudo de algas para gerar produtos sustentáveis, né? Hoje, por exemplo, a gente tem muitas garrafas PETs, tá? Ligadas a que é justamente a biotecnologia branca. Sabe garrafa PET, aquela que bota água, né? A garrafa PET em si, ela é um produto, tá? Aquela que dentro dela a gente bota água, a gente coloca refrigerante, né? Compra com suco, tá? A garrafa em si ela é um produto. Quando a gente compra, a gente não quer a garrafa, né? A gente quer o que está dentro da garrafa, né? A gente quer a água, o suco, o refrigerante, né? Bebeu, acabou. E a garrafa PET ficou. É o frasco. O que, que eu faço com ela, né? Joga fora, né? Só que a garrafa PET, o PET é um plástico. Ele é um recurso não renovável, não é tão interessante. Hoje a gente faz muita pesquisa com algas, tá? Justamente para gerar o quê? Um plástico mais biodegradável, né? Um polímero diferenciado, tá? Então, hoje tem muita tecnologia desenvolvida a partir disso, tá? A gente tem, por exemplo, muita pesquisa aqui no Piauí, tá? Utilizando, por exemplo, plantas da nossa região para gerar bioplásticos, biofilmes, para poder fazer tratamento médico, como, por exemplo, filmes para mão, tá? Para me cortei, certo? Tá com alguma ferida, algum rompimento, colocar esse biofilme associado a medicamentos, tá? Então, sabe Band-Aid, né? Band-Aid é uma marca, né? Mas é mais ou menos isso, só que ele é criado a partir de alguma planta da nossa região, da Amazônia, que tem na Amazônia, que tem no nosso próprio sertão, tá? Então, isso é biotecnologia. Tirar, extrair um polímero, tá? O que que é um polímero? Ele é um composto químico de cadeia longa, certo? Com alguma propriedade do meu interesse. Fazer uma associação desse polímero com outros, tá? Como, por exemplo, de ação medicamentosa. Aqui no Piauí, inclusive, a gente trabalha com o que a gente chama de nanotecnologia,
certo? Interessante. E, por fim, a gente tem a biotecnologia laranja, que é aplicada na informação, no campo de informações, elaborado conteúdos educacionais para acesso a todos os setores dentro da sociedade. Vamos mostrar aqui para vocês na prática, né, alguns exemplos, tá, de como a biotecnologia pode ser aplicada na saúde, na segurança, no meio ambiente, tá? O primeiro que a gente tem, que é mais conhecido de vocês, que está bem no nosso dia a dia, é a produção de anticorpos, tá? Então vamos nós. O que é um anticorpo, tá? Lembra que eu falei do biopolímero, tá? O que é um polímero? Polímero é uma molécula grande, certo? Que pode ser variada, pode ser o DNA, pode ser uma proteína, tá? O anticorpo é uma proteína, certo? Então ele não é uma célula, não é ela é uma proteína. E essa proteína, ela tem uma estrutura em 3 dimensões, certo? Ela vai funcionar mais ou menos como uma fechadura que a gente tem na nossa porta, certo? Aí o que acontece? Esse anticorpo, ele vai reconhecer uma chave específica, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Quem seria essa chave? Quem seria esse anticorpo, tá? Então, tá aqui na nossa imagem, ó. Anticorpo, tá? Existente, esse anticorpo é uma proteína, certo? E o patógeno, certo? Seria essa chave que precisa ser reconhecida, tá? Ele é o que a gente vai chamar de antígeno, tá? Normalmente vocês vão ver isso muito nos jornais falando, né? Ah, é um antígeno novo, tá? Então o que acontece? O nosso corpo, ele produz proteínas. Entre essas proteínas, vai produzir o anticorpo. Como, quando, em que momento? Toda vez que a gente entra em contato com o antígeno, certo? Por isso, criancinha bem novinha, 2, 3 anos, vive com a mão no chão. Primeiro, ela está com a mão no chão para reconhecer o mundo, né? Para aprender as texturas, sabores. É uma forma de aprendizagem dela. E aí, nesse momento, ela entra em contato com muitos antígenos. E aí ela vai desenvolvendo o que? Os próprios anticorpos. Tá? Então, nosso primeiro contato com o mundo, a gente começa a aprender os nossos anticorpos. Algumas doenças são muito perigosas. É o que o ser humano faz? A gente desenvolve, tira pedacinhos desse patógeno, tá? Tem várias técnicas para produção de anticorpo. E eu lanço no corpo das pessoas. É o que a gente chama de vacina, tá? Então tem algumas doenças que são muito perigosas, que já geraram muitos problemas no mundo, certo? Aí a gente tem vacina para isso. Tá? Então eu pego pedacinhos desse antígeno, certo? Que é para justamente fazer com que o corpo aprenda a produzir uma proteína específica para ele. Observa aqui, ó, nessa imagem, que essa proteína, esse anticorpo, tem um formato específico para reconhecer esse patógeno, certo? Com o passar do tempo, o patógeno pode mudar, certo? Ele pode mudar a sua configuração e a sua estrutura ser diferente. Por que tem algumas vacinas que a gente precisa estar o tempo todo tomando? Tipo a vacina da gripe. Porque ela tem uma capacidade de mutação muito grande, certo? Ela vai variar com muita frequência, tá? E nessa que ela varia com muita frequência, eu não consigo ter anticorpos o suficiente. Então, toda hora eu preciso estar mudando. Lembra lá que a gente está em 2022, a gente ainda está passando pela situação aí da Covid-19. Toda hora surge. Ah, tem uma nova variedade do vírus da Covid-19. E aí, o que eu faço com isso? Eu preciso entender se as vacinas que já foram produzidas, elas conseguem produzir anticorpos que reconheçam esse patógeno, certo? E aí, por isso que a gente está tomando os nossos reforços de marcas diferentes, tá? Porque cada um utilizou uma técnica diferente para a produção daquele anticorpo. Mas entenda, tá?
que o processo da biotecnologia para a produção de anticorpos é esse. É o nosso próprio corpo que produz aquele anticorpo a partir do contato que esse corpo tem com o patógeno, certo? Então eu inativo esse patógeno, boto só um pedacinho dele, boto ele sem o DNA, eu vou criando estratégias diferentes para poder que ele não esteja ativo, só para o meu corpo conhecer ele. Aí pronto, agora que ele conheceu, né, o corpo meio que tem aquele cara crachá ali para reconhecer. Opa, você é perigoso. Não chega aqui perto não que a gente vai combater você, certo? Por isso que é normal que depois que você toma vacina, né, você fica meio adoecido, você fica meio febril, porque teu corpo aumentando o metabolismo para reconhecer, para trabalhar, para produzir os soldados deles que estão ligados aqui aos seus anticorpos, tá? Esses anticorpos podem estar soltos na corrente sanguínea ou eles podem estar associados às células de defesa, que a gente conhece como glóbulos brancos, tá? Então tá aqui só mostrando para vocês um pouquinho das etapas de produção, tá? Então isso aqui seria o patógeno, tá? Patógeno. O que é patógeno? É o vírus que causa uma doença, ou a bactéria que causa uma doença, tá? Eu tirei só um pedacinho dele para reconhecer o antígeno, tá? E aí eu coloquei esse pedacinho desse patógeno em frascos, né? Reduzi ele a nível nanomolecular e aí isso é o que chega para a gente nas nossas vacinas. Claro, isso é testado diversas vezes até ter uma qualidade, uma segurança que aquele fluido de fato vai imunizar, ou seja, vai gerar anticorpos, tá? Então, primeiramente, tem uma fase de teste. Pessoas voluntárias são chamadas para serem testadas. Tem testagem em animal, tem testagem em pessoas, tá? Utilizam muitas vezes ovo, tipo ovo de galinha, tá? Então, tem muita gente que tem alergia a ovo de galinha, pode ter problema com vacina, tá? Porque tem essa escala de produção, tá? E aí a vacina, quando chega pra gente, ela já foi testada e com certeza ela tem capacidade de imunizar, né? Foi testado a ponto estatístico. Só que aí a gente tem a produção de uma outra substância, que é o soro. Tá? O que é isso? Tá? Observa que a vacina é o meu próprio corpo que gera o anticorpo. Leva um tempo, tá? Eu apresento para o meu corpo aquele ser maléfico e digo para ele, ei, produz aqui um anticorpo que quando o meu corpo tiver contato com ele, a gente já está pronto para combater. Então, é uma prevenção. Só que aí tu imagina que tu entrou em contato com aquela coisa ruim agora. Por exemplo, um cachorro que tu não conhece, no meio da rua, te morde no meio da canela, no meio da perna. Tu sai correndo, mas não deu jeito, o cachorro te acertou. Eita, não sei a procedência desse cachorro, não sei se ele tomou vacina, porque sim, o cachorro toma vacina, viu? Vacina da raiva, por exemplo. Raiva é um vírus, tá? E ele pode nos afetar também. Então, eu não sei se aquele cachorro é vacinado, se aquele cachorro é doente ou não, certo? E agora, o que eu posso fazer, tá? E nesse caso, não dá tempo eu, ser humano, tomar a vacina, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai tomar um soro. Como é esse soro, professor? Então, aqui tá. O soro, ele é o próprio anticorpo pronto pra gente. Numa situação de emergência. Fui picado por uma cobra, fui picado por um cachorro, fui picado por algum animal silvestre, eu preciso correr rápido em um posto de saúde e informar a situação, certo? Se for uma cobra, inclusive, é interessante que você consiga fazer a descrição daquela cobra. Hoje em dia, com o celular é mais fácil, porque a gente pode tirar foto,
tá? É difícil a gente classificar, tá, um animal, mesmo para um biólogo, é difícil. Imagina para uma pessoa que não é bióloga, certo? Reconhecer se aquele animal é ou não ofídico, né? Ele é ou não venenoso, tá? E aí o que que acontece? Eu preciso ter a produção, tá? Na produção do soro, tá? A diferença do soro para o anticorpo é o seguinte, que o soro já é o que o anticorpo. Então, no soro já tem o anticorpo. Ele já é um anticorpo pronto, tá? E aí, o que que eu faço? Eu vou aplicar, eu vou meio que fazer o anticorpo em um outro animal. Da mesma lógica da gente. Eu coloco o antígeno num animal, por exemplo, num animal resistente, um cavalo, certo? Esse cavalo sozinho vai produzir um anticorpo. O que que a gente vai fazer? A gente vai separar o anticorpo dele. Então, eu tirei o sangue do animal, eu faço a separação do sangue do soro, certo? Dele, e aí a gente vai fazer o mapeamento de o que é anticorpo que vai solucionar o problema desse antígeno, certo? Depois de separado, certo? É submetido a alguns testes e isso é distribuído na rede de saúde brasileira, tá? Não vai ser todos os postos de saúde que vão ter, mas alguns terão. E normalmente eles classificam, tá? Tipo, qual a probabilidade de ter uma cobra venenosa na cidade de Juruçuí do Piauí, certo? Agora, qual é a probabilidade de ter um cachorro raivoso na cidade de José de Freitas? Então, eles vão tendo esse mapa, tá? Esses limiares, e aí eles vão distribuindo esses soros conforme a probabilidade de acidentes que possam acontecer, tá? Então, normalmente, a produção do soro é com fins de acidentes que porventura possam acontecer. Tá? Então, só para a gente fechar aqui essa ideia da biotecnologia geral, tá? Então, a biotecnologia significa a aplicação de tecnologias que utilizam sistemas biológicos. Observa que aqui, ó, o que aconteceu? O cavalo faz a mesma coisa que a gente faz. Produz um anticorpo, tá? Então, eu não estou precisando modificar, eu só estou apresentando a um corpo o que? O antígeno, e estou pedindo para esse corpo produzir anticorpos para isso. Gente, eu apliquei esse soro numa pessoa. O que acontece? Essa pessoa passa a produzir anticorpos para aquilo? Não, não passa. Porque o corpo ele tem que aprender com o antígeno, certo? O anticorpo é só para acelerar o processo, beleza? Para produzir o anticorpo, eu preciso aplicar o que é a vacina. Então, bora aqui, ó. Outras técnicas ligadas à biotecnologia entram aqui aspectos como a clonagem, tá? Embora a clonagem não seja tão clara pra gente assim, né? Parece que é coisa de ficção científica, de novela, né? O Clone, por exemplo, e aí, conta aí pra mim se vocês assistiram Clone, a reprise que teve, foi agora, né? Tem pouco tempo, né, que teve a reprise, tá? Ela passa por questões éticas, tá? O indivíduo que está nascendo é um outro indivíduo. Quem assistiu a novela sabe, é um outro indivíduo, é uma outra pessoa, tá? Embora, geneticamente falando, ele seja praticamente idêntico, tá? A gente tem dois exemplos clássicos de animais que foram clonados e divulgados cientificamente. A gente tem a ovelha Dolly, tá? Que foi o primeiro clone reconhecido pelo mundo, tá? Vai que o primeiro foi do doutor... Esqueci agora o nome do médico lá do Léo. Quem foi? Quem foi o médico que fez o clone? Albert... Dr. Manieri. Se for Dr. Vai que o Dr. Manieri fez as escondidas, vai que tem um clone humano aí que foi feito tipo o Dr. Manieri as escondidas, né? Ninguém sabe. Esses aqui são exemplos que foram divulgados cientificamente, tá? A da ovelha Dolly foi a primeira, tá? Aconteceu lá em 1996, tá? Foi o primeiro registrado. E ela foi uma ovelha. E aqui no Brasil a gente teve também essa clonagem, a primeira clonagem brasileira divulgada, foi em 2001, certo?
pela a ovelha Vitória, ovelha não, desculpa, a bezerra Vitória, tá? E por que que a gente quer clonar, tá? Bom, os motivos são variados, em geral a gente pode pensar na produção. Ah, é uma ovelha que tem uma pelagem que não enovela, que não alinha, que não gera nós. É uma bezerra, né, que vai gerar muito leite, que vai gerar uma carne suculenta. Os motivos são variados, tá? Bom, na prática, o que, que de fato isso chega para a gente? Tá? A gente chega no aspecto de produzir não o indivíduo inteiro, mas eu posso pensar em produzir partes do indivíduo, como por exemplo, um coração, certo? Eu posso pensar em gerar um tecido perdido. Qual a vantagem disso? Imagina aí, por exemplo, você que tem algum problema, um problema de rim, tá? E você precisa de um transplante? É fácil, tá? Resolver é fácil e não é fácil, né? É fácil no aspecto de dizer que eu tenho 2 rins e eu posso doar um rim meu para uma outra pessoa, um ente querido, por exemplo. Vamos supor que meu filho tenha problemas e eu posso doar esse rim para um filho meu, por exemplo, tá? Só que não é tão simples assim. Por quê? Porque pode ser rejeitado. Tá? Não é qualquer rim que pode ser colocado. Primeira coisa, a gente tem que ter testes para saber se aquele corpo reconhece aquele órgão como uma coisa que não seja estranha ou alheia a ele, certo? Então começa por aí os problemas. Mesmo com esses vários testes, existe a possibilidade de rejeição. Agora tu imagina que se tu está colocando um rim que foi criado, certo? Com o mesmo DNA teu. Opa, professor, então o meu corpo vai entender que aquele rim é dele, é meu. Então a possibilidade de erros cai, certo? Então é um dos estudos que estão sendo desenvolvidos, estão bem avançados hoje em dia, tá? Eu dei o exemplo do rim, porque é teoricamente mais fácil, porque as pessoas em geral têm 2. Se eu tirar um, certo? Você ainda continua com um para desempenhar a função relativamente normal, tá? Agora tu pensa no coração, tá? A gente só tem só um. Então eu tenho que esperar. Se eu tô com problema cardíaco e eu preciso de um transplante cardíaco, eu preciso esperar que uma outra pessoa morra, certo? Então eu preciso pensar uma outra pessoa que essa outra pessoa morra, que ela tenha condições clínicas parecidas com as minhas no aspecto de rejeição, para não rejeitar. Eu preciso pensar também que aquele coração a pessoa tenha morrido numa condição de tal que aquele coração seja que ele tenha qualidade para ser transplantado, que ele tenha uma certa proximidade de mim, ainda é outra questão, e é uma equipe médica treinada para fazer esse tipo de transplante. Então as possibilidades são muito baixas. Se a gente pensa numa clonagem focada e voltada só para aquele órgão, é um negócio muito mais interessante, certo? Eu posso criar aquele órgão com a genética daquela pessoa, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, justamente sem precisar fugir desses problemas. Professor, na prática, o que aconteceria na clonagem? Tá? Bom, basicamente a clonagem ela é uma cópia do material genético, certo? Então a gente vai ter a primeira coisa, pegar aqui uma ovelha, certo? Ou uma pessoa, tá? Então, vamos imaginar aí o Dr. Manieri, né? Que fez o clone. Então, ele pegou uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa que estava viva, no caso, certo? Albieri. Tava achando que era com A mesmo. Albieri. Então, você pega lá o Dr. Albieri, ele pega lá um irmão do gêmeo lá que ele queria, ou no caso aqui a ovelha do meu interesse. Qual é o interesse? Pode ser o interesse emocional, no caso da novela, ou aqui na ovelha, é a ovelha que tem a maior produção de lã, certo? E aí eu falo, poxa, ela tem um DNA que eu quero, ela tem um DNA interessante, eu separo. Eu pego uma célula e eu separo o núcleo. Então, isso aqui é o material hereditário. E ele vai estar onde? No núcleo da célula, certo? Então eu tiro isso aqui, ó, eu tiro o núcleo dessa célula e deixo ela reservada.
Aí eu vou pegar uma outra célula, tá? De uma outra ovelha, certo? Precisa ser uma ovelha diferente, certo? Essa ovelha aqui, galera, eu vou tirar não é qualquer célula. Eu vou tirar uma célula gamética. Eu vou tirar um gameta. Em geral, eu vou tirar um gameta feminino, um óvulo. E eu retiro o núcleo dela, tá? Por quê? Porque eu não quero esse núcleo. Eu quero o núcleo do material hereditário de uma célula do indivíduo do meu interesse. E aí eu faço essa fusão. Quando a gente coloca o material hereditário da primeira ovelha no gameta da outra ovelha, o gameta da ovelha vai entender que já houve uma fusão, já houve uma reprodução. Atenção, gente, a gente até conversou sobre isso em outras aulas. Um gameta é uma célula focada na fusão, na fecundação. Ao ver, aquele gameta está esperando encontrar o material genético de uma outra, de um espermatozoide. Só que aqui não está acontecendo a fusão. Eu estou pegando o material completo de uma célula adulta de uma ovelha que eu quero. Coloquei lá, aquela célula interpreta, opa, tá legal, tá pronta para poder gerar um embrião. E esse embrião ele vai ser colocado em uma terceira ovelha, ovelha C, que nada tem a ver com esse processo. Ela vai ser só a barriga de aluguel ali desse processo. Ela só vai carregar o bebezinho. O bebê que vai nascer, ele é geneticamente, esse aqui é o bebezinho, tá? O bebê que vai nascer, ele é geneticamente igual à primeira ovelha, a ovelha A, certo? Que tinha o material do meu interesse, certo? Então, normalmente a gente tem a participação desses 3 indivíduos que fazem parte desse processo, tá? Hoje em dia, essas técnicas relativamente parecidas, tá? Mas agora com fusão de material genético, podem acontecer promovendo, por exemplo, a reprodução de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, tá? Então, não é clone, mas é algo parecido no aspecto de ter 3 indivíduos diferentes ou 4 indivíduos diferentes, tá? Então, são técnicas que estão acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, certo? Professor, e que tipo de célula eu posso utilizar para pegar esse material genético ou para fazer a própria clonagem do autotransplante? Tá, não é qualquer. Aí, para lá, não é qualquer célula, tá? A gente tem que pegar células que têm a capacidade de gerar outras células, tá? Normalmente são células tronco, tá? Onde é que a gente encontra a célula tronco que chama de totipotente? No embrião. Aqui, ó. Aqui é o lugar onde a gente vai encontrar células. Por isso a importância da clonagem, tá? Então, o que eu quero? Eu quero pegar um embrião para poder não desenvolver um outro indivíduo completo. Não, eu quero pegar esse embrião para gerar o coração, para gerar o rim, para gerar o pâncreas, certo? Para gerar um órgão do meu interesse, tá bom? Mas, hoje em dia, tá, enquanto a gente não ainda está desenvolvendo essa técnica por questões de éticas, a gente vai podendo pegar partes dessas células troncos, que são células totipotentes. É aquela célula que pode gerar outros tipos de células específicas em lugares fechados, como, por exemplo, o cordão umbilical. Tá? Então, hoje é uma técnica cara, tá? Mas algumas pessoas estão fazendo isso, conservando o cordão umbilical, tá? Não é guardando num frascozinho, tá? Que nem a mãe de vocês devem ter feito, tá? Tem gente que guarda, né? O cordão umbilical, o cordãozinho umbilical que fica do bebê, ele seca o umbigo, exatamente. Ele seca, o pessoal guarda em casa. Ele dá para usar? Não, ele não dá para usar, tá? O que dá para usar é o cordão umbilical, tá? Que é conservado em técnicas de criofixação, tá? Congelados, tá? Essa palavra é de congelado, tá? Então eu aqui tenho que congelar numa temperatura muito específica esse órgão, tá? E ali dentro a gente vai encontrar o que? Células que a gente chama de células totipotentes. São células que têm a capacidade de gerar vários tipos de células do nosso corpo, tá? Então é uma chance da gente poder fazer essas técnicas de clonagem, tá? Outra técnica que é mais difundida e mais comum são as técnicas das células
células troncos encontradas na medula óssea. Essa aqui não é uma célula totipotente, tá? Ela consegue gerar alguns tipos de células, como, por exemplo, as células do nosso sistema sanguíneo, tá? Também células de defesa do nosso corpo. Hoje em dia você pode ser um doador de medula óssea, tá? Desde que você preencha alguns pré-requisitos, tá? Entre eles ser maior de idade. Então não é o caso de vocês, provavelmente, tá? Mas dependendo de algumas condições, vocês atendem peso, altura não, mas peso, faixa etária, algumas condições de saúde, né, de qualidade de vida, vocês podem ser um doador de medula óssea. Então, o que acontece? É extraído dentro do osso da gente, é guardado uma medulinha, certo? Que está o tempo todo se dividindo. É umas células que conseguem se dividir e gerar células do sistema sanguíneo, tá? Então, se você está com algum problema ligado a esse processo, é uma técnica mais difundida, tá? Bom, e para a gente fechar essas técnicas aqui ligadas à biotecnologia, aí a gente entra dentro do mais avançado, que é os organismos geneticamente modificados. Isso aqui é o top da biotecnologia, do avanço da biotecnologia que a gente tem. Os organismos geneticamente modificados, o exemplo que a gente vai ter melhor para vocês é a imagem que está aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é o material hereditário DNA. Então, DNA é o que a gente conhece como material DNA é o que a gente conhece como material hereditário. Ah. Então a gente tem aqui, ó, os organismos geneticamente modificados são aqueles que a gente altera o material hereditário. Material hereditário. Certo? O DNA é o seguinte, ele é um banco de dados que a gente tem dentro do nosso corpo que vai guardar toda a informação genética. Ele que vai determinar, por exemplo, se tu faz ou não fotossíntese. Conta pra mim aí, Denilson, tu faz fotossíntese, cara? Seria interessante, né? A gente não precisaria comer, né? Porque a gente produziria o nosso próprio alimento, mas a gente não faz isso. A gente precisa se alimentar. Nós não somos organismos produtores. E isso é determinado no DNA. Então, o que acontece? Alguns seres podem produzir uma determinada substância, outros seres podem não produzir, tudo isso é determinado geneticamente. E o que a gente sabe? Que pedacinhos desse DNA, certo? Pedacinhos desse DNA configuram o que a gente chama de genes, tá? Esses genes vão determinar as características que a gente tem. Hoje, a gente conhece cada vez mais os organismos vivos. Plantas, bactérias, algas, o ser humano. O que a gente sabe, por exemplo? Falei para vocês da insulina mais cedo? Pois bem, a gente sabe que a gente precisa da insulina para controlar a taxa de açúcar do sangue. Ok. A gente sabe que essa insulina também é uma proteína, tá? E que ela é produzida a partir de um gene. A gente sabe qual é esse gene. Legal. Certo? Então, a gente sabe qual é o gene que codifica a proteína chamada insulina. O que os cientistas já fizeram? Eles pegaram esse gene específico, que vai produzir especificamente insulina. Ou seja, não estou criando um outro ser, tá? Embora hoje em dia até tenha cientistas que façam isso, tá? Eu não estou criando um outro ser, eu estou pegando um gene que vai trazer uma informação do meu interesse. Esse gene aqui produz algo do meu interesse. Certo? Esse é do meu interesse. Eu sei o que produto é esse, eu sei o que está sendo gerado, e eu insiro isso no DNA de um outro organismo. Tá? O que a gente faz hoje? Antigamente, no passado, anos 50, por exemplo,
Na hora que eu matava um animal, um porco, eu separava as vísceras, entre eles eu tirava lá o pâncreas e falava assim, não, vamos bora lá pegar desse pâncreas a insulina. Eu produzia muito pouca insulina. Só que hoje em dia a população mundial com diabetes, né, que é o problema, pessoa com doença que não produz insulina o suficiente, é muito grande. O Brasil é um dos países que mais tem diabéticos no mundo. Então a produção de insulina a partir de animais abatidos era muito baixa. Então, o que foi que aconteceu para acelerar esse processo? A gente modificou geneticamente alguns organismos. Tá? Eu inseri um gene que eu conhecia, que eu tinha certeza que ia acontecer e botei para a bactéria sozinha, naturalmente produzir a insulina. Aí eu extraía só a insulina e levava para o meu paciente, para a pessoa que precisa desse tratamento. Inclusive hoje, essa distribuição de insulinas acontece pelo SUS gratuitamente, certo? Melhorando aí a qualidade de vida da nossa população. Mas é claro que a insulina, esse organismo geneticamente modificado, ele não serve só para produzir medicamento. Ele serve, por exemplo, para produzir produtos de um modo geral, produzir uma planta que seja resistente a uma praga, tá? Então, quando eu tenho essa planta, pode ser a soja, tá? Pode ser o milho, tá? Alguns alimentos não foram geneticamente modificados ainda. É o caso, por exemplo, do feijão, tá? A gente não tem feijão geneticamente modificado, pelo menos no Brasil não tem. Tá? Mas soja tem, milho, se não me falha a memória, tem, tá? Normalmente essa modificação genética, ela serve para alguns interesses, tá? Ela serve geralmente à produção. Então eu estou colocando o gene do meu interesse. Eu não estou colocando um outro diferente, que eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está sendo diferente. E o que é? Pode ser resistência ao ambiente, pode ser resistência à praga. Normalmente é isso. Certo? Então, o produto final que chega para a gente não vai fazer tão mal assim, certo? E isso pode ser muito interessante. Porém, por lei brasileira, a gente tem uma portaria do Ministério da Justiça, certo? Que determina que todo alimento que foi produzido através de um organismo geneticamente modificado, ele recebe esse selo aí, ó, um triângulo, certo? De bordas de margens pretas, de fundo amarelo, com a letra T maiúscula bem grande, para determinar que ele é um organismo genético, é fruto, tá? Esse produto industrializado, ele é fruto de um produto geneticamente modificado, conhecido popularmente como transgênico, certo? Professor, pode ter problema? Então, galera, como eu tinha comentado com vocês, então, professor, consumir um produto vai me causar algum mal? Em geral, não, tá? Porque esse geneticamente modificado, a gente vai inserir um produto do meu interesse, certo? Por exemplo, gerar uma planta mais resistente a um determinado solo. Então, para o produto final, que chega para a gente num produto industrializado, certamente não é esse geneticamente modificado que vai nos causar mal. Tem muito mais a ver com o processo de produção do produto industrializado do que do geneticamente modificado em si. Tá? Mas o que pode ser preocupante para a gente quando a gente fala de geneticamente modificado? É esse planta no ecossistema, tá? Porque é o seguinte, por mais que a gente controle a nossa produção, pode acontecer da polinização cruzada. O que é isso, professor? Uma abelhinha que chega lá nas florezinhas da soja, na florzinha do milho, geneticamente modificado, pega o pólen dele e não vá para outra planta geneticamente modificada. Ela vai levar esse pólen para a plantinha da selva,
certo? E aí sim, eu estou levando aquele gene que não tinha na planta convencional e eu levo esse gene agora para onde? Para a planta selvagem. Aí lá no ambiente selvagem, né, que é no ambiente que está fora da fazenda, tá? Então assim, não é algo muito distante não. Quando a gente fala selva, né, selvagem, a gente pensa assim que é Rei Leão, né? Não, calma, gente, é do outro lado da cerca, certo? É pertinho. Então eu levo esse gene para um ambiente não controlado. A fazenda é um ambiente muito controlado, certo? A agricultura hoje ela gasta muito, investe muito dinheiro em tecnologia, tanto para produção de qualidade, para produção, para otimizar serviços. Então, o ambiente é muito controlado. Só que quando essa abelhinha ou esse insetozinho leva esse pólen de um ponto para outro, até o vento pode levar esse pólen para fora do cercado, aí começam a nascer os problemas, porque aquele gene ele começa a aparecer agora nos animais, nas plantas selvagens. E aí é um detalhe, certo? A gente pode estar criando variações que a gente não esperava encontrar na natureza. Aí isso é um ponto de interrogação. O que pode acontecer? É um detalhe a mais. Se isso vai prejudicar um consumidor, se isso vai prejudicar a competição, se isso vai gerar uma vantagem pontual. Bom, nas aulas de ecologia a gente poderia apostar e desenvolver um pouco mais essa pergunta, tá? Mas em geral o alimento transgênico em si, tá? O produto final dele, ele não vai causar mal, certo? Normalmente vai estar no produto transformado, certo? Num produto que a gente chama de ultraprocessado. Aí talvez o maior dano para a gente em saúde seja no processamento mesmo daquele material, tá? Vocês vão começar a observar nos biscoitos, tem muito alimento que é fruto de alimento transgênico, tá? Biscoitos, bolachas, alguns outros produtos que chama de ultraprocessados, eles normalmente levam milhos, né, ou soja transgênica, tá? Então tá aí só a explicação do que seria esse transgênico ou exemplo aí do milho bonitinho aqui pra gente, certo? Bora pegar esses últimos minutinhos pra gente exercitar, tá? Então vamos nós. O novo método para produzir insulina artificial, que utiliza a tecnologia do DNA recombinante, aquele que eu modifico o gene DNA, certo? Foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília. Sim, aqui. Em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli, tá? Para torná-la capaz de sintetizar um hormônio. Oi, que hormônio, professor? Hormônio insulina, tá? Então, a insulina é uma proteína e é um hormônio. O processo produzido a partir da onde? A partir da bactéria geneticamente modificada. A bactéria tem um nome, Escherichia coli, certo? O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias. Um terço do tempo necessário para obtê-la no método tradicional. E qual era o método tradicional, professor? Um método tradicional. Então, esse que é aquele pronome reflexivo, tá? Ou relativo, que retoma o termo aqui, ó. Método tradicional. Consiste a extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Perguntinha aqui, nossa, tá? A produção de insulina a partir da técnica do DNA recombinante, aquele lá da bactéria, tem como principal consequência o quê? Bora lá. Bora fazer juntos, tá? Não vou dar tempo para vocês, até porque o nosso tempo está acabando, tá? Bora fazer juntos. Alternativa A. O aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno, professor, a técnica do DNA recombinante não é da extração da insulina, mas sim da bactéria. É produzir a insulina da bactéria e não do pâncreas do suíno, do porco. Alternativa B. A produção tem como consequência a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. Não fala sobre isso, a gente está falando de produção de hormônios. Não, a gente não está falando sobre isso. Alternativa C.
O processo da técnica de síntese química de hormônios, galera, não é química, é biológica. Eu posso sintetizar substâncias quimicamente? Posso. Isso é uma técnica que é muito desenvolvida na farmácia, tá? Então, eu pego uma substância, eu transformo aquela substância no laboratório, quimicamente, consigo fazer muito isso, tá? Biotecnologia não é assim. A gente pede para que o organismo vivo gere aquela estrutura. E a gente pediu para as bactérias produzirem para a gente a nossa insulina. Ela não é produzida quimicamente, mas biologicamente. Alternativa D, o impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Essa é a grande vantagem, e a gente pode entender isso através da leitura do texto. Eu consigo produzir mais em um intervalo de tempo menor. Então, tenho vantagem no aspecto de produzir mais para salvar a vida dos diabéticos. O que é o diabético? É a pessoa que tem a doença, tá ligada à má produção de insulina. Vários motivos podem levar a esse diabético. Aí que vocês conhecem como diabético tipo 1, diabético tipo 2, e assim vai variando, tá? Não sei se dá tempo, tem menos de 1 minuto. Vou deixar as outras questões, acho que tem mais 4 questões aqui para o final para vocês. Vai ficar como tarefa de casa, tá? Tem um gabarito final, tá? Na última slide, então para vocês acompanharem, exercitarem isso no dia a dia de vocês, tá bom, queridos? Gente, a técnica da biotecnologia, ela tá empregada no dia a dia da gente, a gente precisa estar ligado, certo? E a gente vai ter uma outra oportunidade para conversar mais sobre esse processo. Gente, grande beijo, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.